gente vai falar para vocês um pouco sobre o jogo de truco, tentar passar as ideias principais, o funcionamento do jogo, como funcionam as cartas e como se comportar durante a partida. Então, o truco se joga com um baralho de 40 cartas. Logo a gente vai ter que retirar do baralho as cartas 8, 9, 10 e os jokers de todos os naipes. Então, em seguinte a gente precisa observar a força das cartas. As cartas vão de 4 a 7, são as cartas mais fracas, sendo 4, 5, 6 e 7 as cartas mais fracas. A próxima é as damas, os valetes e os reis. As cartas mais fortes é o As, o 2 e o 3, sendo 3 a carta mais forte, 4 a carta mais fraca. Então, começando o jogo, claro, após ter embaralhado as cartas, a gente vai distribuir 3 cartas para cada jogador e a gente vai virar uma carta que ela é chamada de vira. O vira vai determinar quais são as manilhas. Então, essa carta aqui, esse 7, ele é o nosso vira, é a carta que a gente tirou do monte após distribuir as cartas. E essa carta vai determinar quais são as cartas mais fortes do jogo, que são chamadas de manilhas. E as manilhas seguem determinados naipes para mostrar qual vem da mais forte até a mais fraca. A manilha mais forte é a damas de paus desse nosso jogo, seguido pela dama de copas, de espadas e de ouro. Então essa é a ordem do naipes para, por exemplo, em caso de empate. Outra coisa que a gente tem que observar é que, como o naipe de paus é o mais forte, nesse nosso jogo a dama de paus é a carta mais forte do jogo. Ela é chamada de gato ou zap. Essa carta vence qualquer outra carta e se você tiver ela na mão, é uma certeza que você vai ganhar aquela mão ou aquela rodada. Ok, então nesse exemplo a gente pode observar as cartas do adversário. Ele teria um 5 de ouro, um 2 de espadas e uma manilha, uma dama de copas. E na minha mão teria um as de copas, um 3 de espadas e o zap, o gato, ou seja, a manilha mais forte do jogo. Claro que na hora do jogo eu não vou estar vendo a carta dele e ele não vai estar vendo as minhas cartas. Então vamos supor que na primeira rodada eu já quero jogar minha manilha, que é para ganhar uma mão. Então na primeira mão eu ponho a manilha. Ele vê que é uma carta muito forte e joga, vamos supor, o 5 de ouros. Então eu ganho a primeira mão, porque a minha carta é mais forte que a carta dele. Uma mão para mim. Após eu jogo o meu as de copas. Só que ele também tem uma manilha. A manilha dele é a segunda mais forte do jogo porque é do naipe de copas. Então meu adversário joga a manilha de copas e vence a segunda mão. Agora cada um tem uma carta apenas. Eu vou ter que jogar o meu 3 e ele vai ter que jogar o 2 dele. O 3 é uma carta mais forte que o 2, então eu levo a terceira mão e assim a gente fecha uma rodada e eu venci essa rodada. Tem um recurso muito importante que a gente ainda não comentou, que é a questão de pedir truco. O que acontece? Cada jogo vale 1 ponto. Se eu pedir truco, o jogo passa a valer 3 pontos, porque de certa forma eu acho que a minha mão é muito boa e eu acho que eu vou ganhar essa rodada, então eu vou pedir para aumentar a pontuação, é claro. E você pede isso dizendo truco. Então vamos dizer que eu posso pedir truco porque eu tenho certeza que eu vou ganhar uma rodada a menos, uma mão a menos, porque eu tenho a dama de manilha, que é o gato do jogo porque é do naipe de paus. O adversário não sabe que eu tenho essa carta e ele pode aceitar meu truco ou não. Ele aceitando o truco, o jogo vai passar a valer 3 pontos. Se ele recusar o truco porque ele achar que as cartas dele não são muito boas, ou que eu pareço muito confiante, ou por qualquer outra razão, eu vou ganhar 1 ponto dessa rodada sem precisar jogá-lo. A gente termina o jogo e eu ganho 1 ponto, porque ele recusou o truco. O adversário pode ainda pedir para aumentar os pontos, ou seja, eu peço truco e o jogo passa a valer 3. Mas ele acha que as cartas deles também são muito boas e ele vai pedir 6. Então o jogo vai passar a valer 6 pontos. Num jogo de 4 jogadores pode chegar a 9, porque eu posso pedir truco, o oponente 6 e o outro jogador 9 e ainda fechar com 12 pontos. Então você pode subir as apostas dependendo se o próximo jogador considerar que a mão dele é boa ou não. O jogo ele termina com 12 pontos, ou seja, cada rodada vale 1 ponto e você pode jogar de 1 em 1 se ninguém nunca pedir truco, até finalizar os 12 pontos, a dupla ou a pessoa que tiver primeiro os 12 pontos é a vencedora do jogo.
Ou, se alguém pedir truco, pode valer 3 pontos e o jogo acaba mais rápido, pode valer 6 pontos e o jogo acaba rápido, ou 9 pontos. Então, dependendo de como tiver a mão das pessoas na rodada, a rodada pode ser muito mais rápida e o jogo pode terminar muito mais rápido pela quantidade de pontos acumulada. Existe uma situação chamada mão de 11. O que acontece? Quando uma dupla chega a 11 pontos, ela tem direito, antes da próxima mão, de observar a carta um do outro. Ou seja, eu posso olhar a carta do companheiro que está jogando comigo e a gente decide se vai jogar ou não. A mão de 11, automaticamente, ela vale 3 pontos. Então é muito importante notar que se a gente perder essa mão que a gente decide jogar ou não, o adversário vai ganhar 3 pontos. Ou, se nós ganharmos, nós vamos ganhar o jogo porque vamos atingir os 12 pontos. E se nós corrermos, se a gente olhar a carta do meu companheiro e meu companheiro olhar a minha carta e a gente decidir não jogar o jogo porque a gente não seria capaz de vencer, a dupla adversária automaticamente ganha 1 ponto. Tem uma outra situação que a gente chama de mão de ferro. O que acontece? Quando as duas duplas têm 11 pontos, então você vai para uma rodada final. Nessa rodada, as cartas vão ser distribuídas e vão estar encobertas, ou seja, elas vão estar viradas. Os jogadores vão jogar as cartas sem saber o que eles estão jogando e no final, quem for o vencedor vai levar a partida e, consequentemente, o jogo. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo e que vocês venham jogar truco com a gente.